Pessoal, nós vamos falar da primeira conferência e vamos trabalhar esse livro de Foucault, A Verdade e a Forma Jurídica. Tá aqui o livro. Eu deixei com vocês esse livro desde o primeiro dia de aula e claro que é um livro muito interessante porque ele vai tratar de um elemento muito importante, que é o que é o conhecimento, o que é a verdade, como essa verdade ela está em disputa e como essa disputa ela vai acontecer na prática penal. Então, o livro ele aponta para essa discussão, a discussão que, como eu vou mostrar para vocês, especialmente na terceira e na quarta conferência, ela é muito atual. É uma discussão que, de certa forma, não morre nunca. Foucault, não é? Eu já apresentei para vocês Foucault em outros vídeos, em outra aula, na aula do texto Visões da Modernidade. Foucault é um filósofo incrível, ele trabalha para vários campos do saber e, claro, para o direito eu gostaria de indicar 3 obras, as obras devem estar aqui atrás na minha biblioteca, eu não consegui aqui encontrá-las, mas eu tenho aqui o Vigiar e Punir, o Microfísica do Poder, Em Defesa da Sociedade, a própria Ordem do Discurso, portanto são obras importantes em termos teóricos, para que a gente compreenda o que é a sociedade, especialmente a sociedade recente. Então, Foucault propõe nessas 5 conferências, ele veio aqui no Brasil e trabalhou essas 5 conferências, ele propõe a gente entender, primeiramente, o que é o saber. E aí ele desconstrói o conceito de saber, o conceito de conhecimento. Essa primeira conferência que eu vou tratar com vocês agora é uma conferência um pouco mais complexa, é uma conferência que, de certa forma, há uma dificuldade de compreensão, de entendimento, porque ela é a base, digamos assim, epistemológica, a base teórica do entendimento que nós vamos ter sobre a sociedade disciplinar, sobre a sociedade que cada vez produz, fabrica, certo? Inventa o saber em benefício das estruturas de poder, sejam estruturas gerais da sociedade, sejam estruturas micro, né, como nós falamos no último texto. Me foi enviada várias perguntas, eu vou contemplar essas perguntas na explicação, eu não vou ficar trabalhando pergunta por pergunta, mas o que eu vou tratar aqui, nessa explicação, esse tratamento constará dessas indagações que muitos de vocês me fizeram ao longo desses últimos dias. Eu começo pela página 7, não é? E aí nós vamos na página 7, porque é importante ler essa primeira parte do livro. Ele vai dizer, o que eu gostaria de dizer-lhes nessas conferências são coisas possivelmente inexatas, falsas, errôneas, que apresentarei a título de hipótese de trabalho. Hipótese de trabalho para um trabalho futuro. Pediria, para tanto, sua indulgência e, mais do que isso, sua maldade. Isto é, gostaria muito que, ao fim de cada conferência, me fizessem perguntas, críticas e objeções para que, na medida do possível e na medida em que meu espírito não é ainda rígido demais, possa, pouco a pouco, adaptar-me a elas. E que possamos, ao final dessas 5 conferências, ter feito um conjunto, um trabalho ou, eventualmente, algum progresso. Apresentarei hoje uma reflexão metodológica. Como eu disse para vocês, essa primeira conferência ela é uma conferência-chave, base para o entendimento da metodologia. Então, ele diz, apresentarei hoje uma reflexão metodológica para introduzir esse problema que, sobre o título de A Verdade e as Formas Jurídicas, pode lhes parecer um tanto enigmático. Tentarei apresentar-lhes o que, no fundo, é o ponto de convergência de 3 ou 4 séries de pesquisas já existentes e exploradas, e as pesquisas que ele já fez, inclusive já publicou, como eu disse para vocês, alguns livros e algumas reflexões que ele já fez
que já publicou, certamente, tinha publicado, né, antes da sua morte, que já faz, inclusive, algum tempo. E aí tem uma pergunta no final dessa página que eu acho uma pergunta-chave para o entendimento do livro. Em primeiro lugar, uma pesquisa propriamente histórica, ou seja, como é que puderam se formar domínios de saber a partir de práticas sociais? E aí, anote essa palavra, saber. Anote essa palavra, saber. E claro, não é práticas sociais. E aí ele continua dizendo, a questão é a seguinte, existe uma tendência que poderíamos chamar, um tanto ironicamente, de marxismo acadêmico, que consiste em procurar de que maneira as condições econômicas de existência podem encontrar na consciência dos homens o seu reflexo e expressão. Inclusive, umas duas perguntas me fizeram sobre o que é esse marxismo acadêmico. Parece-me que essa forma de análise tradicional no marxismo universitário, da França e da Europa, apresenta um defeito muito grave, e aqui é chave. Né? O marxismo acadêmico é uma figura de linguagem que ele está utilizando para dizer que existe um modo de se entender o sujeito. Não é como se não é aquele modo, né, como o marxismo compreende o sujeito, como compreende especialmente a sociedade e o sujeito, esse modo fosse um modo único. E aí, ele fala desse modo aí na página 8, no final aí desse primeiro parágrafo. Supor, no fundo, que o sujeito humano, o sujeito de conhecimento, as próprias formas de conhecimento, são, de certo modo, dados prévia e definitivamente, e que as condições econômicas, sociais e políticas da existência não fazem mais do que depositar-se ou imprimir-se no sujeito que está dado. Então, um primeiro aspecto aqui para que a gente entenda dessa reflexão Foucaultiana, né, é que ele vai criticar o sujeito que já está dado. É como se eu fosse estudar alguém ou algum fato da sociedade e já partisse de uma premissa, ou seja, já partisse de uma verdade. Esse sujeito, ele já está pronto, ele já está, digamos assim, elaborado. E é por isso que Foucault vai fazer uma crítica a esse modo que ele chama de modo marxista acadêmico de compreender a realidade, especialmente de compreender o sujeito. Então, se ele faz essa crítica, para ele, esse sujeito não está dado, ou seja, esse sujeito ele não está elaborado. E aí continua na página 8. Meu objetivo será mostrar-lhes como as práticas sociais podem chegar a engendrar domínios de saber que não somente fazem aparecer novos objetos, novos conceitos, novas técnicas, mas também fazem nascer formas totalmente novas de sujeitos e de sujeitos do conhecimento. Então, para ele, o sujeito não está dado. Ou seja, que os domínios de saber, as novas técnicas, né, os novos conceitos vão reelaborando, não é, o sujeito. E aí ele diz, o próprio sujeito de conhecimento tem uma história, a relação do sujeito com o objeto, ou mais claramente, a própria verdade tem uma história. E aí ele passa a mostrar os eixos desta pesquisa, ou seja, como foi que ele montou, como foi que ele elaborou essa pesquisa sobre as práticas judiciárias ou a prática penal. E aí, na página 8, eu vou fazer essa leitura dessas primeiras páginas, porque eu creio que são importantes para que a gente compreenda, já que é uma conferência um pouco mais complexa. Último parágrafo da página 8. Assim, gostaria particularmente de mostrar como se pôde formar, no século XIX, um certo saber do homem, da individualidade, do indivíduo normal ou anormal, dentro ou fora da regra, saber este que, na verdade, nasceu das práticas sociais de controle e de vigilância. Portanto, tem um novo sujeito elaborado. E tem um novo sujeito elaborado a partir das práticas de controle e de vigilância, que nós vamos ver lá na conferência 4 e na conferência 5
quando nós vamos tratar da sociedade disciplinar. E como, de certa maneira, esse saber não se impôs a um sujeito de conhecimento, não se propôs a ele, nem se imprimiu nele, mas fez nascer um tipo absolutamente novo de sujeito do conhecimento. Podemos dizer que a história dos domínios do saber em relação às práticas sociais, excluída a preeminência de um sujeito de conhecimento dado definitivamente, é um dos primeiros eixos da pesquisa que eles propõem. Primeiro eixo, certo? Existe um sujeito que não está dado. Existe um sujeito que será construído a partir das práticas sociais. Anotem esse primeiro eixo da pesquisa. Na página 9, é o segundo eixo da pesquisa. Ele vai dizer: é o eixo metodológico, que poderíamos chamar de análise de discurso. E ele tem um livrinho muito interessante para análise do discurso, que é a ordem do discurso. É um livrinho também que tem aqui, não é, nessa minha estante, que eu já utilizei, inclusive, para fazer um artigo, fazer um trabalho, não é, com a análise, não é, do texto, a análise do discurso. Ele vai dizer aqui, não é? Ainda aqui existe, parece-me, em uma tradição recente, mas já aceita nas universidades europeias, uma tendência de tratar o discurso como um conjunto de fatos linguísticos ligados entre si por regras sintáticas de construção. Isso é um modo de compreender o discurso. Isso é uma técnica de compreensão do discurso, que ele não vai utilizar, que ele vai propor um outro modo de entendimento do discurso. Há alguns anos foi original, importante dizer e mostrar que o que era feito com a linguagem, poesia, literatura, filosofia, discurso em geral, obedecia a um certo número de leis ou regularidades internas. As leis e regularidades da linguagem. O caráter linguístico dos fatos de linguagem foi uma descoberta que teve importância em determinada época, que ele, claro, não vai utilizar. Teria então chegado o momento de considerar esses fatos de discurso não mais simplesmente sobre seu aspecto linguístico, a semântica, a quantidade de palavras, a repetição de palavras. Mas como ele pensa o discurso? Aí, nesse terceiro parágrafo da página 9. Ele vai dizer: o discurso são jogos estratégicos de ação, de reação, de pergunta e de resposta, de dominação e de esquiva, como também o discurso é um instrumento de luta. E aí, não é o conceito do discurso, nessa página 9. O discurso é um conjunto regular de fatos linguísticos em determinado nível e polêmicos e estratégicos em outro. Essa palavra estratégica é muito cara a Foucault. Vocês lembram do conceito de poder naquele texto que nós trabalhamos, não é? Essa análise do discurso como jogo estratégico e polêmico é, certo, o segundo eixo da pesquisa. Ou seja, não é, o discurso é um jogo estratégico. Depende de quem, depende de quando, depende do lugar da emissão do discurso. Não basta apenas observar a quantidade de palavras repetidas. Basta, não é, todavia, perceber quem fala, quando, de onde, em que condições aquela fala está sendo emitida. E o terceiro eixo da pesquisa, ele vai dizer que é um encontro desses dois primeiros, não é, eixos, ponto de convergência, que é a sua tentativa de reelaborar o sujeito. É a chamada reelaboração do sujeito. Essa teoria foi profundamente modificada e renovada ao longo dos últimos anos por certo número de teorias, ou ainda mais seriamente por um certo número de práticas, entre as quais, é claro, a psicanálise se situa em primeiro plano. E aí, esse sujeito novo, um aporte para a elaboração desse sujeito novo, para a compreensão desse sujeito novo, é a ciência da psicanálise. E aí ele vai dizer: a psicanálise foi certamente a prática e a teoria que reavaliou de maneira mais fundamental a prioridade um tanto sagrada conferida ao sujeito
que se estabeleceram no pensamento ocidental desde Descartes, né? Então, até Descartes, até a psicanálise, nós vamos ter um tipo de sujeito, aquele sujeito que pensa e logo existe. A partir da psicanálise é preciso entender e compreender o sujeito de forma diferente, né? Aí ele diz, não é, a psicanálise põe em questão de maneira enfática a posição absoluta do sujeito, que é o sujeito cartesiano, né? Que é aquele sujeito que eu falei para vocês do penso, logo não existo. E aí ele continua dizendo, seria interessante tentar ver como se dá, através da história, a constituição de um sujeito que não é dado definitivamente, que não é aquilo a partir de que a verdade se dá na história, mas de um sujeito que se constitui no interior mesmo da história e que é, a cada instante, fundado e refundado pela história. É na direção desta crítica radical do sujeito humano pela história que ele vai, nesse caso, seguir aí o seu rumo, não é? Na página 11, no segundo parágrafo, ele vai dizer o seguinte, não é? Pareceu-me que, entre as práticas sociais em que a análise histórica permite localizar a emergência de novas formas de subjetividade, as práticas jurídicas, ou mais precisamente, as práticas judiciárias, estão entre as mais importantes. E aí ele vai trazer essa análise desse sujeito reelaborado para as práticas judiciárias. Especialmente, não é, quando nós teremos o sujeito que vigia, não é? O sujeito que é vigiado, o sujeito que passa a modificar o seu comportamento, as suas atitudes, que se adestra para esse novo modo, né, de convivência na sociedade. A primeira hipótese, página 11, que eu gostaria de propor é que, no fundo, há duas histórias da verdade. E fizeram essa pergunta sobre essas duas histórias da verdade. A primeira é uma espécie de história interna da verdade. A história de uma verdade que se corrige a partir de seus próprios princípios de regulação. É a história da verdade tal como se faz ou a partir da história das ciências. Por que a história das ciências? Porque, não inclusive, no texto de ética, o texto de ética dizia, não é, que a ética ela foi fundada na metafísica, ela foi fundada no passado na religião e é fundada agora, por exemplo, na ciência, com os dados da ciência. Portanto, a ciência, de certa forma, promulga, produz, estabelece um conceito absoluto, ou uma verdade absoluta. Essa verdade que Foucault está falando é a chamada verdade interna. Aí ele vai dizer também, não é? Por outro lado, parece-me que existe na sociedade, ou pelo menos em nossas sociedades, vários outros lugares onde a verdade se forma, onde um certo número de regras de jogo são definidas, regras de jogo a partir das quais vemos nascer certas formas de subjetividade, certos domínios de objeto, certos tipos de saber. E, por conseguinte, podemos, a partir daí, fazer aquela outra história da verdade, que é a chamada verdade exterior. Então, tem uma verdade da ciência, mas no cotidiano, no dia a dia, se produz um outro tipo de verdade que a ciência não domina, que a ciência, inclusive, às vezes nem se interessa por essa verdade. Essa verdade também, ela constará da prática judiciária, e é isso que Foucault tenta mostrar nesse texto. E aí ele diz, né, aí no final da página 11, as práticas judiciárias, a maneira pela qual entre os homens se arbitram os danos, as responsabilidades, o modo pelo qual na história do Ocidente se concebeu e se definiu a maneira como os homens podiam ser julgados em função dos erros que haviam cometidos, a maneira como se impôs a determinados indivíduos a reparação de algumas das suas ações e a punição de outras, todas essas regras, ou se quiseram todas essas práticas regulares, é claro, mas também modificadas sem cessar através da história, me parecem uma das formas pelas quais nossa sociedade definiu certos tipos de subjetividade.
formas de saber e, por conseguinte, relações entre homens e a verdade que merecem ser estudadas. Então, tem outros meandros, tem outros elementos que, de certa forma, definem o que é, ou seja, que definem a verdade. E aí, na página 12, ele vai dizer: eis aí a visão geral do tema que pretende desenvolver, as formas jurídicas e, por conseguinte, sua evolução no campo do direito penal como lugar de origem de um determinado número de formas de verdade. Tentarei mostrar-lhes como certas formas de verdade podem ser definidas a partir de práticas penais. E como a verdade estará em disputa, nós teremos essa disputa no campo da verdade interna ou das verdades internas e da verdade externa. Muitas vezes, em confronto às próprias verdades internas ou a verdade interna confrontando com a verdade externa. Pois o que chamamos inquérito, tal como e como foi praticado pelos filósofos do século XV ao século XVIII, e também pelos cientistas, fossem eles geógrafos, botânicos, zoólogos, economistas, é uma forma bem característica da verdade em nossa sociedade. E vocês vão perceber ao longo do livro que ele vai dizer: é tão disputada essa verdade, especialmente na prática penal, que essa verdade ou essas verdades pertencem menos ao sistema judiciário ou à ciência que cuida de compreender a prática penal, a própria justiça. Ora, onde encontramos a origem do inquérito? Nós a encontramos em uma prática política e administrativa de querer falhar-lhes, como também encontramos na prática judiciária. Ele vai falar que vai ser na Idade Média, e na Idade Média nós teremos formas mais complexas de inquérito, que sai, digamos assim, da busca por aquele que é mais forte, que tem o poder, sai desse que tem mais poder, que tem mais dinheiro, para aquele que tem a razão, ou seja, que tem a verdade. Isso vai acontecer na Idade Média, e ele vai mostrar isso na terceira conferência. E aí ele diz: da mesma maneira que no século XIX também se inventaram, a partir de problemas jurídicos, judiciários, penais, formas de análise bem curiosa, que ele vai chamar de exame, e não mais de inquérito. Tais formas de análise deram origem a ciências como sociologia, psicologia, psicopatologia, criminologia e também a psicanálise. Tentarei mostrar-lhes como, ao procurarmos a origem dessas formas, vemos que elas nasceram em ligação diretas com a formação de um certo número de controles políticos e sociais no momento da formação da sociedade capitalista do século XIX. Quinta conferência esclarece bastante isso. Lembrem-se desse parágrafo quando estiverem lendo a quinta conferência desse magnífico livro. Temos assim, em linhas gerais, a formulação do que será tratado nas conferências seguintes, E aí ele vai dizer que a próxima conferência, que é a conferência segunda, vai falar da história de Édipo. A terceira conferência vai tratar das diversas práticas penais da Idade Média. A quarta já vai aparecendo ali o panóptico na sociedade disciplinar, e a quinta, como o sistema capital vai moldando as pessoas para ter o sobrelucro através de um subpoder. E na página 13, começamos a falar sobre o conhecimento, que é a chave dessa conferência, não é? Ele vai dizer, em Nietzsche, e aí a base dessa conferência é Nietzsche. Em Nietzsche, parece-me, encontramos efetivamente um tipo de discurso em que faz a análise histórica da própria formação do sujeito, a análise histórica do nascimento de um certo tipo de saber, sem nunca admitir a preexistência de um tipo de conhecimento. O que me proponho agora é seguir na obra de Nietzsche os lineamentos que nos podem servir de modelo
para as análises em questão. Tomarei como ponto de partida um texto de Nietzsche, datado de 1873, e só publicado depois que ele morreu. Veja o texto de Nietzsche, que é chave para essa discussão sobre o que é, não é, o conhecimento. Em algum ponto perdido deste universo, cujo clarão se estende a inúmeros sistemas solares, houve uma vez um astro sobre o qual animais inteligentes inventaram conhecimento. Foi o instante da maior mentira e da suprema arrogância da história universal. Portanto, certo? Em algum momento, alguém inventou o conhecimento. E, para Nietzsche, o momento da maior mentira. A página 14 e a página 15, essas próximas páginas, elas vão trabalhar uma discussão importante sobre conhecimento. Ele é inventado, fabricado, ou ele tem origem? Isso é chave. Eu, inclusive, em algumas aulas, discuti isso com vocês, ou trabalhei isso com vocês, dizendo que tem duas grandes vertentes quando a gente trata da epistemologia do saber. A vertente que acredita no inatismo, não é? Ou seja, nascemos com o saber. Então, o saber preexiste ao ser, ele é anterior ao ser. Lembre-se de Platão, o conhecimento lá no mundo das ideias. E aquele saber luciano, não é? Que também lá atrás já tinha sido discutido, que é o da folha em branco. O ser nasce cru e essa folha em branco vai sendo preenchida. Então, toda a discussão aqui dessas páginas que eu citei vai trabalhar essa diferença entre conhecimento, se tem origem ou se ele é inventado. E aí ele diz: considerarei inicialmente de bom grado a insolência, a desenvoltura de Nietzsche ao dizer que o conhecimento foi inventado sobre um astro em um determinado momento. Né? É a ideia de que o tempo e o espaço podem preexistir ao conhecimento. A ideia de que o tempo e o espaço não são formas de conhecimento, mas, pelo contrário, espécie de rochas primitivas sobre as quais o conhecimento vem se fixar, é para a época absolutamente inadmissível. Quando ele diz isso, ele está fazendo uma crítica ao modo do saber, o modo de conhecer o saber, ou de tentar definir o que é o saber, pelo conceito ou pela ideia, como está dito aqui, não kantiana, ou senão em pleno kantismo. A ideia de um tempo e um espaço que preexiste ao conhecimento, neste caso, é inadmissível. Claro que Nietzsche vai ser contrário a esta posição. E aí, claro, ele vai se ater aqui ao termo invenção. E aí, traz uma diferença das palavras aí Erfindung e também Usurpung, certo? As palavras Erfindung, Usurpung, Erfindung, no sentido de que é invenção, e Ursprung, não Usurpung, mas Ursprung, que é a palavra origem. E essas duas palavras, elas permeiam ali a Gaia da Ciência, o livro de Nietzsche. E aí, claro, se o conhecimento é inventado, me fizeram inclusive essa pergunta, que eu abordasse isso, então quer dizer que religião também é inventada? Para Foucault, sim. Religião é algo que é criado após a existência humana, por puras ou obscuras relações, digamos assim, de poder. Alguém então perguntou: que relações obscuras são essas? Nós não sabemos. Nós não sabemos que relações obscuras são essas. Não dá para a gente dizer que são essas e essas e essas relações. Religião, poesia, saber, tudo isso é fabricado porque o ser quer, neste caso, dominar, ele quer exercer o domínio. Então,
por tudo isso, né, por essa necessidade de dominação, nós vamos ter aí as explicações da página 15, né, pelo pleno exercício do poder. Esses elementos são inventados, não são, digamos assim, originados. Logo, não existe aquilo que você nasce, não é, com o ser. Na página 16, né, no segundo parágrafo, tem esse primeiro que começa na outra página, mas eu vou tratar aqui como segundo parágrafo. O conhecimento foi, portanto, inventado. Dizer que ele foi inventado é dizer que ele não tem origem. É dizer, de maneira mais precisa, por mais paradoxal que seja, que o conhecimento não está em absoluto inscrito na natureza humana. Ou seja, você não nasce com... O conhecimento não constitui o mais antigo instinto do homem, e aí ele começa a usar essa palavra instinto, ela também vai ser chave, né, para a gente compreender por que o conhecimento não é instinto. Ele vai dizer: o conhecimento não constitui o mais antigo instinto do homem. Ou, inversamente, não há no comportamento humano, no apetite humano, no instinto humano, algo, não é, como um germe do conhecimento. De fato, diz Nietzsche, o conhecimento tem relação com os instintos, mas não pode estar presente neles, nem mesmo pode ser um instinto, entre outros. O conhecimento é simplesmente o resultado do jogo, não é, do afrontamento, da junção, da luta e do compromisso entre os instintos. É porque os instintos se encontram, se batem e chegam finalmente ao término de suas batalhas, a um compromisso que algo, né, se produz, e o que se produz é o conhecimento. Portanto, o conhecimento vai ser o resultado da briga, da luta, né, dos instintos. Não é o instinto, mas, né, é produzido a partir desse resultado que ele chama aqui de resultado interno, não é, que vai produzir o saber. Portanto, para Nietzsche, o conhecimento não é da mesma natureza que os instintos. Não é como que o refinamento dos próprios instintos. O conhecimento tem por fundamento, por base e ponto de partida os instintos, mas instintos em confronto entre si, de que ele é apenas o resultado em sua superfície. O conhecimento é como um clarão, como uma luz que se irradia, mas que é produzido por mecanismos ou realidades que são de natureza totalmente diversa. O conhecimento é o efeito dos instintos. É como um lance de sorte ou como resultado de um longo compromisso. Ele diz ainda, né, Nietzsche, né? Foucault falando aqui de Nietzsche. É uma centelha entre duas espadas, mas que não é do mesmo ferro das duas espadas. Não é? Peguemos aqui, por exemplo, essas duas canetas para que a gente trabalhe aqui essa figura de linguagem, essa metáfora. Então, Nietzsche, seguindo Foucault, vai dizer: olha, você tem aqui duas espadas. Então elas se chocam. Sai faísca dessas espadas. Essa faísca que sai das espadas não é do mesmo ferro da espada. Não é o ferro da espada. Aqui ele vai dizer: o que são essas espadas? Os instintos. Estão brigando, lutando. Saindo faísca. A faísca é o conhecimento, certo? As espadas, o ferro, no caso, os instintos. Portanto, o conhecimento não é o instinto. Perceberam aí nessa explicação de Nietzsche? E aí ele vai dizer: efeito de superfície não delineado de antemão, na natureza humana, o conhecimento vem atuar diante dos instintos, acima deles, no meio deles. Ele os comprime, traduz um certo estado de tensão ou de apaziguamento entre os instintos. Mas não se pode deduzir o conhecimento de maneira analítica, segundo uma espécie de derivação natural ou da natureza humana. Ora, se for instinto, se o conhecimento for instinto, você nasce com ele. É por isso que ele se afasta dessa ideia, não é? Desta compreensão que o conhecimento é o instinto. O conhecimento, no fundo, não faz parte da natureza humana. Está aí na página 17, ainda no segundo parágrafo. É a luta, o combate, o resultado do combate e, consequentemente,
o risco e o acaso que vão dar lugar ao conhecimento. O conhecimento não é instintivo, é contra-instintivo. Assim como ele não é natural, o conhecimento é natural. Isso é importante para que a gente compreenda esse eixo da pesquisa, que é essa tentativa de Foucault de dar um novo norte, ou um novo conceito, uma nova compreensão do que é, neste caso, o saber. E aí ele fala, inclusive, desta ruptura no final dessa página 17, né? Ele vai dizer, né, eis a grande ruptura com o que Kant havia sido, tradição, eis a grande ruptura com o que havia sido tradição da filosofia ocidental, quando até mesmo Kant foi o primeiro a dizer explicitamente que as condições de experiência e do objeto de experiência eram idênticas. Nietzsche pensa ao contrário, que entre conhecimento e mundo a conhecer há tanta diferença quanto entre conhecimento e natureza não é humana. Temos então uma natureza humana, um mundo, algo, natureza humana e mundo, algo entre os dois. Certo? Esse algo entre os dois se chama conhecimento. Não havendo entre eles afinidade, natureza e mundo, ou conhecimento e natureza humana, natureza que eu estou falando, natureza humana, ou conhecimento e mundo, ele vai dizer, não há afinidade, semelhança, ou mesmo elos de natureza. Ou seja, o conhecimento não tem a mesma propriedade da natureza humana, assim como o conhecimento não tem a mesma propriedade dos objetos ou da realidade que cerca o ser. Portanto, na página 18, o conhecimento não tem relações de afinidade com o mundo a conhecer. Nietzsche diz isso frequentemente, e ele cita aí o livro Gaia da ciência. O mundo não procura absolutamente imitar o homem. Ele ignora toda a lei. Abstenemos de dizer que existem leis da natureza. Não existem leis da natureza, segundo aqui Nietzsche e Foucault. É contra um mundo sem ordem, sem encadeamento, sem forma de beleza, sem sabedoria, sem harmonia, sem lei que o conhecimento tem de lutar. É com ele que o conhecimento se relaciona. Não há nada no conhecimento que o habilite por um direito qualquer a conhecer esse mundo. Não é natural a natureza a ser conhecida. Isso é chave, não é? Porque eu sempre brinco nesta explicação, quando eu digo, quem disse que um pé de coco quer ser pé de coco? Quem disse? O pé de coco? Eu sou pé de coco, eu tenho água. E essa água do pé de coco serve, por exemplo, para quem está com diarreia. Pé de coco? Pé de coco nem sabe que é pé de coco. É um pouco o que está sendo dito aqui, não é? Ou seja, o mundo não procura absolutamente imitar o homem. Lei. Lei de quê? Lei de quê? Quem inventou essas leis foi o próprio homem. Porque ele precisa nominar. Na hora que ele diz pé de coco, ele domina o pé de coco. Na hora que ele diz Saturno, Urânio, Plutão, Terra, ele passa a dominar porque ele conceitua. É isso um pouco que Foucault está dizendo aqui, né? O homem exerce o seu poder quando passa a ordenar, a organizar, a dar ordem em coisas que são desordem. Coisas que são desordem, não é? E assim, entre instinto e conhecimento, encontramos não como uma continuidade, mas uma relação de luta, de dominação, de subserviência, de compensação. Da mesma forma, entre conhecimento e as coisas que o conhecimento tem a conhecer, só não pode haver nenhuma relação de continuidade natural. Só pode haver uma relação de violência, de dominação, de poder, de força, de violação. O conhecimento só pode ser uma violação das coisas a conhecer, e não percepção, reconhecimento, identificação com elas, delas ou com elas. Por quê? Porque o conhecimento exerce esse controle, exerce esse domínio. Portanto, não é essa relação como está, digamos assim, como vem sendo colocado ao longo, digamos, da história do pensamento ocidental, da própria história da filosofia.
Parece-me haver nessa análise de Nietzsche, ainda na página 18, uma dupla ruptura muito importante com a tradição da filosofia ocidental e cuja lição devemos conservar. A primeira é a ruptura entre o conhecimento e as coisas. O que efetivamente na filosofia ocidental assegurava era que as coisas a conhecer e o próprio conhecimento, o que é que isso assegurava? Foucault faz uma pergunta. O que efetivamente assegurava essa relação de continuidade entre o conhecimento e as coisas a conhecer? O que assegurava ao conhecimento o poder de conhecer bem as coisas do mundo e de não ser indefinitivamente erro, ilusão e arbitrariedade? O que é que assegurava? Né? O que garantia isso na filosofia ocidental, senão Deus? Aí lembra de Descartes, né? Infelizmente nós não conseguimos estudar esses pensadores em função da pandemia, né? Mas a grande certeza na filosofia cartesiana não é? As ideias divinas, não é? Essa ordem divina de saber que se implanta, neste caso, não é, no homem. Então, o que assegura o conhecimento, o poder de conhecer bem as coisas do mundo? Nada. Todas as certezas foram por terra. Com a pandemia, com o vírus. O vírus botou todo mundo no bolso, empurrou todo mundo para casa. Todo mundo entre aspas, né? Mas veja, chegamos ao século XXI, inventamos tantas coisas, criamos tantas possibilidades, está aí a tecnologia, mas, de repente, uma doença veio e disse, você não tem controle sobre tudo. Você não tem controle sobre tudo. Isso é muito atual quando a gente lê esta parte aqui do livro, não é, 19. Se não existe mais relação entre o conhecimento e as coisas a conhecer, se a relação entre o conhecimento e as coisas conhecidas é arbitrária, de poder, de violência, a existência de Deus não é mais indispensável no centro do sistema do conhecimento. E aí, claro, aquela relação de Nietzsche com Deus e essa, claro, não crença de que o conhecimento é plantado, neste caso, por Deus. Não é? Na mesma passagem da Ciência, que evoca a ausência de ordem, de encadeamento, de formas de beleza, de mundo, Nietzsche pergunta precisamente, quando cessaremos de ser obscurecidos por toda essa sombra de Deus? Quando conseguiremos desdivinizar completamente a natureza? Já que, em tese, há uma explicação divina sobre as coisas que acontecem, né, no mundo, na natureza. E aí, né, quantas pessoas não estão dizendo que o vírus é um castigo de Deus? É uma explicação. Né? E aí, né, o Nietzsche pergunta, quando é que a gente vai fugir? Ou, fugir não, quando é que a gente vai não mais acreditar nesse tipo de explicação? A ruptura da teoria do conhecimento com a teologia começa de maneira estrita com e aí Foucault falando com a obra, neste caso, de Nietzsche. E aí, na página 20, Foucault diz o seguinte, né? Se é verdade que há, por um lado, um mecanismo do instinto, os jogos do desejo, os afrontamentos da mecânica do corpo e da vontade, e, por outro lado, há um nível de natureza totalmente diferente, o conhecimento, então, não se tem mais necessidade da unidade do sujeito humano. Né? O sujeito humano não será uno. E aí não será depositado nele toda aquela verdade, como está dita lá no início desta conferência. Podemos admitir sujeitos, veja no plural. Ou podemos admitir que o sujeito não existe. Eis o que o texto de Nietzsche que citei, consagrado à invenção do conhecimento, me parece estar em ruptura com a tradição filosófica mais antiga, a mais estabelecida na filosofia ocidental. Que sujeito era esse da filosofia ocidental? Ou que a gente pode dizer, que sujeito é esse? É o sujeito da razão. É o sujeito racional. É o sujeito do penso, logo existo. Toda a saída para esse sujeito está no uso da racionalidade. E aí, a filosofia clássica
ela é chave para montar esse sujeito. Inaugurado desde a filosofia socrática, né? desde aquela ideia, né, do conhece-te a ti mesmo, desde aquela ideia do controle da razão sobre as emoções e sobre os atos. Ainda na página 20, né? Ora, quando Nietzsche diz que o conhecimento é o resultado dos instintos, mas não é um instinto, nem deriva diretamente dos instintos, o que quer dizer exatamente e como concebe este curioso mecanismo pelo qual os instintos, sem nenhuma relação de natureza com o conhecimento, podem, por seu simples jogo, produzir, fabricar, inventar um conhecimento que nada tem a ver com eles. Eis a segunda série de problemas que gostaria, nesse caso, de abordar. E aí ele vem, eu não vou falar a palavra destruir, estou procurando aqui a palavra, pode ser que eu não encontre essa palavra, não é destruir, mas ele vai modificar a compreensão. Desconstruir, essa é a palavra que eu estava procurando. Ele vai desconstruir, né? E vai retomar aqui Spinoza. Spinoza, não é, de certa forma, seguindo a tradição filosófica desde os gregos antigos, vai dizer o seguinte, não é? O que significa conhecer? Né? Spinoza se opunha a intelligere, compreender, arridere, ludere, detestere. Então, Spinoza dizia que se quisermos compreender as coisas, se quisermos efetivamente compreendê-las em uma natureza, em sua essência e, portanto, em sua verdade, é necessário que nos abstenhamos de rir delas, de deplorá-las ou de detestá-las. Ou seja, precisamos ter amor. Lembra do conceito de filosofia que eu disse para vocês que seria desconstruído nesse livro? Qual o significado da palavra filosofia? Amor à sabedoria. Aqui vocês vão ver que para conhecer não precisa amar. Aliás, não se ama. Para conhecer se odeia, não é? Se mantém em relação de distância. Eu vou continuar aqui a leitura, não é? Somente quando essas paixões se apaziguam podemos enfim compreender. Isso quem diz é Spinoza. Nietzsche diz isso não somente não é verdade, mas é exatamente o contrário que acontece. Intelligere, compreender, não é nada mais do que um certo jogo, ou melhor, resultado de um certo jogo, de certa composição ou compensação entre ridere, não é? Rir, ludere, deplorar, detestare, não é detestar. Nietzsche diz que não só compreendemos, porque há por trás de tudo isso um jogo e a luta desses três instintos, desses três mecanismos ou dessas três paixões que são rir, deplorar e o detestar. Com relação a isso é preciso considerar algumas coisas. Aí eu leio esse parágrafo, esse terceiro parágrafo da página 21. Inicialmente devemos considerar que essas três paixões, ou esses três impulsos, rir, detestar e deplorar, têm em comum o fato de ser uma maneira de não se aproximar do objeto, de se identificar com ele, mas ao contrário, de conservar o objeto à distância, de se diferenciar dele ou de se deslocar em ruptura com ele, de se proteger dele pelo riso, desvalorizá-lo pela deploração, afastá-lo e eventualmente destruí-lo pelo ódio. Portanto, todos esses impulsos que estão na raiz do conhecimento e o produzem têm em comum um distanciamento do objeto, uma vontade de se afastar dele e de afastá-lo ao mesmo tempo, enfim, de destruí-lo. Atrás do conhecimento há uma vontade, sem dúvida, obscura, de não trazer o objeto para si, de se assemelhar a ele, mas ao contrário, uma vontade obscura de afastar-se dele, de destruí-lo, maldade radical do conhecimento. Chegamos aqui a uma segunda ideia, a ideia de que esses impulsos, rir, deplorar, detestar, são todos da ordem das más relações. Atrás do conhecimento, na raiz do conhecimento, Nietzsche não coloca uma espécie de afeição e amor, de impulso, de paixão, que nos faria gostar do objeto a conhecer. Mas, ao contrário, os impulsos que nos colocam em posição de ódio, desprezo ou temor diante das coisas que são ameaçadoras e presunçosas. São, não é, segundo aí a página 22, né, são esses três impulsos, rir, deplorar e odiar, não é? Se esses três impulsos
e deplorar e odiar chegam a produzir o conhecimento, não é segundo Nietzsche porque se apaziguam, como quer Spinoza. É ao contrário, porque lutaram entre si, porque se confrontaram. É porque esses impulsos se combateram, porque tentaram, como diz Nietzsche, prejudicar uns aos outros. É porque estão em estado de guerra. É uma estabilização momentânea desse estado de guerra que ele chega a uma espécie de estado de corte, onde finalmente o conhecimento vai aparecer como a centelha entre as duas espadas. Então veja que para poder referendar mais o conceito ou a ideia de que o conhecimento é resultado da luta, do combate, ele pega esses 3 impulsos que são responsáveis por esse combate, que são responsáveis por essa luta, para que o conhecimento ele seja, neste caso, produzido. É interessante, quando eu leio isso aqui, eu fico lembrando de uns ditados populares, e tem um ditado popular que ele diz o seguinte, que quando a gente está namorando e que a gente fica apaixonado, então a gente cega. Quando você cega, você não conhece, na verdade, o outro. Mas quando você se separa, que naquela separação tem briga, tem ódio, aí você diz, realmente eu não conhecia a pessoa com quem eu estava. Eu passei a conhecer ela depois que esses meus instintos de raiva e de ódio afloraram. É o que Nietzsche está dizendo aqui. Página 22, no segundo parágrafo. Não há, portanto, no conhecimento uma adequação ao objeto, uma relação de assimilação, mas ao contrário, uma relação de distância, de dominação. Não há no conhecimento algo como felicidade e amor, mas ódio e hostilidade. Não há uma unificação, mas sistema precário de poder. Por quê? Porque você quer conhecer para quê? Para que você quer o conhecimento? Você quer o conhecimento para o domínio. Os grandes temas da tradição, os grandes temas tradicionalmente apresentados na filosofia ocidental foram inteiramente questionados no texto citado por Nietzsche. E aí, na página 23, aí logo no início desse parágrafo, ele vai dizer, ora, já para poder completar esse ciclo sobre o conceito de conhecimento. Se quisermos saber o que é o conhecimento, não é preciso nos aproximarmos da forma da vida, da existência, do ascetismo própria ao filósofo. Se quisermos realmente conhecer o conhecimento, saber o que ele é, aprender em sua raiz, em sua fabricação, devemos nos aproximar não dos filósofos, mas dos políticos. Devemos compreender quais são as relações de luta e de poder. Por quê, Porque, em tese, os filósofos compreendem, tentam, fazer generalizações sobre as coisas, no sentido de apaziguar as coisas. Já os políticos é pau direto, Claro que aqui é uma figura de linguagem, certo? Tratem esta parte do texto como figura de linguagem. O que ele está dizendo é que o conhecimento é luta, é combate. É por isso que ele coloca aqui, conhecer os políticos, porque os políticos estão sempre em luta, sempre em combate. E aí, ainda nessa página, o Foucault diz que esse texto de Nietzsche é interessante, ele quer mostrar que um certo número de elementos que põem à nossa disposição um modelo para análise histórica que ele chamaria de política de verdade. Alguém, inclusive, fez uma pergunta sobre o que é essa política de verdade. Veja, no texto Divisões da Modernidade, nós vimos que toda a verdade é interessada, a ciência é interessada. Então, todo o conhecimento que é inventado, que é fabricado, ele interessado. Então, existe ali uma política da verdade. Existe um interesse pelo estabelecimento da verdade. É isso que ele chama aqui de política de verdade. E aí, na página 24, ele vai dizer, Nietzsche é a vontade do poder, afirma que não há
ser em si, como também não pode haver conhecimento em si, né? Tudo faz parte desse processo de fabricação. E quando diz isso, designa algo totalmente diferente do que Kant compreendia por conhecimento em si. Nietzsche quer dizer que não há uma natureza do conhecimento, uma essência do conhecimento, condições universais para o conhecimento, mas se o conhecimento é cada vez mais o resultado histórico e pontual de condições que não são da ordem do conhecimento. O que é hoje não é amanhã, não é? O conhecimento é um efeito ou um acontecimento que pode ser colocado sobre o signo do conhecer. O conhecimento não é uma faculdade, nem é uma estrutura universal. Mesmo quando utiliza um certo número de elementos que podem passar por universais, esse conhecimento será apenas da ordem do resultado do acontecimento do efeito. Não será geral. Não será, digamos assim, universal. Não é uma estrutura universal, porque cada um, com a sua estrutura interna e externa, poderá produzir e fabricar um determinado tipo de saber. Quando fala do caráter perspectivo do conhecimento, Nietzsche quer designar o fato de que só há conhecimento sob a forma de um certo número de atos que são diferentes entre si e múltiplos em sua essência. Atos pelos quais o ser humano se apodera violentamente de um certo número de coisas, reage a um certo número de situações, lhes impõe relações de força. Ou seja, o conhecimento, de novo, né, é sempre uma relação estratégica em que o homem se encontra situado. Então, o conhecimento vai depender sempre dessa relação estratégica. Por isso, ele nunca está dado definitivamente. Essa relação estratégica que vai definir o efeito de conhecimento. E por isso seria totalmente contraditório imaginar um conhecimento que não fosse. Está aí, né? Parcial, obíquo e perspectivo. Né? Que não tenha particularidade, um interesse particular, que não seja desta forma obíqua e que não tenha possibilidade que não aponte para o futuro, ou seja, o conhecimento sempre aponta para o depois, para o devir, para o processo de transformação. Daí ele ser perspectivo. O caráter perspectivo do conhecimento não deriva da natureza humana, mas sempre do caráter polêmico e estratégico do conhecimento. Pode-se falar do caráter perspectivo do conhecimento porque há batalha e porque o conhecimento é o efeito dessa batalha. Na batalha sempre espera o resultado, né? A batalha sempre perspectiva algo que vem depois. É por isso que encontramos em Nietzsche a ideia de que volta constantemente de que o conhecimento é ao mesmo tempo o que há de mais generalizante, mas também que é algo de mais particular. O conhecimento esquematiza, ignora as diferenças, assimila as coisas entre si, e isso sem nenhum fundamento de verdade, já que ele não é absoluto, já que ele muda. Devido a isso, o conhecimento é sempre um desconhecimento. Está aí de novo a história do vírus, da pandemia. Achávamos que conhecíamos tudo, que já tínhamos previsto tudo, e de repente o vírus nos coloca de pés descalços, nos coloca preso dentro de casa. O conhecimento é sempre um desconhecimento. Está aí, É uma frase importante. Por outro lado, é sempre algo que visa maldosamente, insidiosamente, agressivamente indivíduos, coisas e situações. Só há conhecimento na medida em que o homem só há conhecimento na medida em que entre o homem e o que ele conhece se estabelece, se trama uma luta singular, um tete a tete, ou seja, um duelo. Há sempre no conhecimento alguma coisa que é da ordem do duelo e que faz com que ele seja sempre singular. Este é o caráter contraditório do conhecimento, tal como é definido nos textos de Nietzsche, que aparentemente se contradizem. Ser geral e ser particular. Eis, portanto, como através dos textos de Nietzsche podemos restituir não uma teoria geral do conhecimento, mas um modelo que permite abordar o objeto dessas conferências, o problema da formação de um certo número de domínios, de saber, a partir de relações de força e de relações políticas na sociedade. E aí, para terminar, na página 27, ele diz, o que pretendo mostrar nessas conferências é como, de fato, as condições políticas, econômicas da existência não são um véu ou um obstáculo para o sujeito do conhecimento,
mas aquilo através do que se formam os sujeitos de conhecimento e, por conseguinte, as chamadas relações de verdade. Só pode haver certos tipos de sujeito de conhecimento, certas ordens de verdade, certos domínios de saber, a partir de condições políticas, que são o solo em que se forma o sujeito, os domínios de saber e as relações de verdade. Daí essa mudança do sujeito, ou a reelaboração do sujeito no século XIX. Porque há uma mudança a partir do século XIX, quando aquelas ciências que foi citada aqui nessa primeira conferência, tipo a criminologia, a psicologia, a psiquiatria, né, essas ciências elas vão reelaborando o sujeito. Logo, o sujeito não é dado definitivamente. E aí diz Foucault, né? Só se desembaraçando desses grandes temas do sujeito, de conhecimento, e ao mesmo tempo originário e absoluto, utilizando eventualmente o modelo nietzscheano, que podemos fazer uma história da verdade. E aí, claro, que ele vai apresentar esses modelos, esses esboços da história da verdade, a partir de vários aspectos que vão promover, que vão promulgar essa verdade. E aí ele traz para isso a prática penal. Na prática penal existem vários modelos, várias concepções, vários jogos estratégicos, vários embates, várias lutas. A prática penal, ela é o espelho, é o retrato um pouco dessa construção das verdades, não da verdade absoluta. Dessa construção dos sujeitos que têm verdade interna e verdade externas. Portanto, a prática penal vai ser o lugar do combate, o lugar da disputa, o lugar do sujeito que vai se desconstruindo a partir dessas concepções que vão sendo formuladas a partir do século XIX. Mas para isso é preciso conhecer a história da prática penal desde a Grécia. E aí na segunda conferência nós vamos ter a história de Édipo, quando vocês vão perceber que vai mudar uma estratégia de saber sobre as irregularidades, ou sobre as infrações, ou sobre os atos. A segunda conferência é a história de Édipo, e aí vocês vão compreendendo como essas histórias da verdade, as estratégias de estabelecimento da verdade, elas vão se modificando, desde ao juro por Deus, até as formas mais complexas de verdade. Até a segunda conferência, para que a gente entenda mais isso.